Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Sou grato a Deus por estar aqui trazendo para você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição hoje, a lição de número 12, que traz o título Sabedoria Divina para a Tomada de Decisões. E já lendo aqui o nosso texto áudio, nós temos o seguinte: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios capítulo 2, versículo 6. E a nossa verdade prática nos diz: Deus nos concede sabedoria para vencermos as crises mais difíceis e inesperadas. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 ao 34. E nós temos como objetivo geral nessa lição mostrar que Deus nos concede sabedoria para vencermos as crises difíceis e inesperadas. O Senhor está lutando com o seu povo. Então, meu caro professor, como a nossa lição visa te dar um auxílio no preparo da sua lição, nós já podemos lhe informar que Deus é a fonte de todo conhecimento e sabedoria. O saber do homem será sempre relativo, por isso Ele deseja nos dar sabedoria para vivermos de modo que o seu nome seja glorificado. O que nós sabemos deve ser para a glória de Deus. Deus quer glorificar o nome dele na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério. Então, até mesmo no preparo da nossa lição, que é uma coisa pedagógica, que tem um método, que tem um roteiro, nós precisamos depender da sabedoria de Deus e não apenas do nosso conhecimento teológico. Salomão, ele foi escolhido para suceder a Davi no trono. Era um jovem muito inteligente, mas diante da responsabilidade de governar o seu povo, ele pediu a Deus sabedoria. Salomão não solicitou a Deus bens materiais ou a morte dos seus inimigos. Ele pediu o bom senso para guiar o povo de um modo justo e inteligente. Nós precisamos de sabedoria vinda do alto para realizarmos a obra de Deus. Vamos pedir a Deus sabedoria para que possamos fazer melhor a obra de Deus. Ele vai nos orientar, vai nos conceder uma metodologia adequada, até mesmo no preparo das nossas lições, em cada tema e até como usar o nosso recurso didático. Hoje nós vamos estudar sobre os últimos dias do reinado de Davi e a sucessão do trono. Então nós veremos que, embora houvesse uma crise familiar e política, Deus estava no controle daquele processo de transição do trono e não permitiria que um usurpador assumisse o reinado. Salomão ascendeu ao trono em um tempo de muita crise, mas Deus o abençoou e lhe deu sabedoria para reinar com justiça, com equidade, e o seu reino foi um dos mais prósperos e abençoados de Israel. Nós temos aqui um ponto importante já para ressaltar no início dessa lição, que é a crise familiar no reino davídico. Davi já estava com uma idade bem avançada, meus queridos, e ainda não havia escolhido seu sucessor. A demora em passar o reinado gerou uma crise entre os seus filhos e no reino. Havia uma incerteza, uma insegurança de quem seria o novo rei, e entre os familiares, entre os filhos, havia ali o desejo de alguém de assumir o trono mesmo sem ter sido escolhido por Deus. Eu quero ressaltar aqui, meus amados, que ministério, igrejas, congregações, não é herança de família. Muitos pais, pastores
erram por querer que seus filhos assumam a sua igreja, assumam a presidência do campo, sem ter o chamado de Deus. Ministério não é herança, ministério é escolha de Deus, é vocação, é chamada. Então, na hora de Davi encerrar sua carreira, ele julgou tão importante quanto no começo, e isso é fato. Nós precisamos realmente saber escolher e formar sucessores. Então, diante da fragilidade de Davi, Adonias se intitulou rei. E ao que tudo indica, ele era o primogênito e o primeiro na linha sucessória. Mas Deus não escolhe como escolhe o homem. Deus escolhe quem Ele quer. Davi não era o primogênito, no entanto ele reinou no lugar de Saul. Quando Eli deixou o sacerdócio, quem assumiu não foram seus filhos, quem assumiu foi Samuel. Então Deus escolhe a maneira dele. O texto bíblico diz que Adonias nunca tinha sido contrariado por seu pai. Parece que ele não fora disciplinado, por isso passou por cima de todos para conseguir aquilo que desejava. Então, meus amados, conhecemos aqui que a falta de disciplina causa sérias crises no relacionamento familiar. Vamos disciplinar nossos filhos com amor, com sabedoria. Vamos mostrar o caminho de Deus através da disciplina. Adonias, mesmo tendo assumido o trono, se proclamado rei, ele não teve o apoio dos valentes de Davi, não teve o apoio do sacerdócio. Então, o profeta Natã, os sacerdotes e os valentes de Davi não apoiaram a atitude de Adonias. Ele estava desrespeitando o rei publicamente e usurpando o trono. A crise familiar e política estava instalada no rei. Natã, como profeta, não poderia se calar diante de tal situação. O profeta de Deus precisa ter compromisso com a verdade e a justiça e não compactuar com o erro, mesmo que isso lhe traga prejuízos pessoais. Natã foi até a mãe de Salomão e contou-lhe o que estava acontecendo. Isso nos mostra que Davi, em algum momento, já teria mencionado aos seus valentes que Salomão seria o seu sucessor. Por isso, foi que Natã foi até a mãe dele avisar. Então, aquela mãe teve uma atitude excelente, correta no meio da crise. Batseba teve um papel importante na sucessão do rei. Ela tomou a atitude certa na hora certa. A mãe de Salomão foi até o rei Davi e contou-lhe tudo o que estava acontecendo. Ao ouvir as notícias, ao ouvir o acontecido, Davi ordenou que Salomão fosse ungido rei. A tentativa de golpe de Adonias foi frustrada e ele, com medo que Salomão o matasse ou mandasse matar, agarrou as pontas do altar. E agarrar as pontas do altar, segundo os comentaristas, os grandes biblistas, simbolizava a misericórdia, o perdão, a proteção de Deus. Mas Salomão não era um homem sanguinário, por isso ordenou que tirasse Adonias do altar e o trouxessem à sua presença. E Adonias teve que se prostrar diante de Salomão. Então o novo rei ordenou: vai para a tua casa. O homem de Deus age com sabedoria desde o princípio. O homem de Deus precisa ser complacente. Precisa entender que muitas coisas Deus irá agir diretamente. Porém, Davi, antes de sua morte, deu sábios e importantes conselhos a Salomão. Então foi isso que levou Salomão já a começar com boas atitudes. Certamente Davi não queria que Salomão cometesse os mesmos erros que ele cometeu. Então, depois de aconselhar o rei, Davi partiu para estar com o Senhor. O homem de Deus só encerra a sua carreira quando tudo está terminado, tudo está pronto. Não adianta nós queremos sair da obra de Deus antes do momento que o Senhor determina. O segundo ponto importante a observar nessa lição
diz para nós o seguinte: Salomão busca sabedoria para reinar. Salomão tinha um grande amor pelo Senhor, por isso ele procurou obedecer aos estatutos do seu pai, à lei de Moisés. Depois de ser coroado, ele foi até Gibeão e ali ofereceu a Deus sacrifícios. Isso era um gesto de gratidão, de adoração ao Senhor. Salomão demonstrou não estar preocupado em obter poder, riquezas ou fama, o que ele teve, mas não estava preocupado com isso. Ele buscou antes de tudo a presença de Deus. Ele procurou também adquirir sabedoria para governar o seu povo com equidade e justiça. Em Gibeão, Salomão teve uma experiência marcante com o Deus de seu pai. Salomão teve aquela experiência pessoal com Deus. Para fazermos bem a obra de Deus, precisamos ter a nossa experiência pessoal com Deus. Ali em Gibeão, Deus apareceu a Salomão em sonhos e lhe disse: pede-me o que quiseres, que eu te dê. Em tempo de crise, como nós estamos vivendo no nosso país, o que você teria pedido para Deus? Salomão sentiu o peso da responsabilidade de estar governando um povo, muitas vezes obstinado, difícil de ser guiado. Por esse motivo ele não pediu riqueza ou qualquer outra coisa que lhe trouxesse vantagens pessoais. Ele pediu sabedoria para governar com justiça. De que adianta ter bens materiais e ser um tolo? O melhor bem que podemos receber de Deus é a sabedoria. Ela ajuda-nos a enfrentar todas as crises de forma correta. Peça a Deus sabedoria, meu caro professor, obreiro que me assiste neste momento, para liderar a sua família, a sua casa, os seus bens e assim a obra do Senhor. Sabemos, meus amados, que Davi desejou construir o templo para Deus. Reuniu o povo de Israel em um só lugar para adorar o Senhor. Ele desejou e se esforçou muito para isso. Ajuntou materiais que seriam necessários à construção da casa, fez a planta, mas Deus não permitiu porque Davi tinha um outro ministério, que era o de conquistar o reino, de expandir o reino. Então Deus permitiu que Davi preparasse tudo para passar para o seu filho Salomão. Salomão recebeu todo o material, o projeto, recebeu todos os servos que precisavam, recebeu todas as instruções, todos os bens, toda a riqueza que Davi havia acumulado foram passadas a Salomão. E Deus deu a Salomão sabedoria para fazer o trabalho que Davi tanto desejou. O Senhor prepara para você exercer o seu ministério. O Senhor prepara tudo para que você faça um bom trabalho. Muitas vezes é que nós estamos desejando outra coisa. Como Salomão desejou a sabedoria de Deus, tudo foi colocado nas mãos de Salomão. Veja o que você está desejando, o que você está pedindo para Deus. E às vezes não está recebendo o que é necessário para fazer a obra do Senhor. Estamos vivendo em uma das piores crises econômicas do nosso país. Mas o Senhor não deixará faltar a provisão para a sua casa. Não se preocupe, confie em Deus, entregue nas mãos do Senhor que Ele tudo fará. O terceiro ponto importante que eu tenho aqui nessa lição, e faço menção dele agora para você, é sabedoria para edificar o templo. Salomão fez alianças com seus vizinhos. Em vez de fazer guerra com as nações vizinhas, para aumentar o espaço geográfico e as riquezas, quem sabe servos e servas, Salomão usou de sabedoria e fez alianças. Ele fez a aliança com Irão, rei de Tiro, na Fenícia. Salomão usou de sabedoria para com Irão, rei de Tiro, na Fenícia, que lhe forneceu toda a madeira para a construção do templo. O cedro do Líbano era uma madeira nobre de grande valor comercial. Essa cooperação mostrou que Deus estava abençoando Salomão e fornecendo o que era necessário para o templo. Deus concedeu a Salomão sabedoria para fazer alianças.
o Senhor também quer te dar a você sabedoria para administrar, mesmo em tempos de crise financeira. Foi muito ouro, muita prata que Davi havia acumulado, mas tudo isso foi destinado às mãos de Salomão para a construção do templo. A prata, o ouro, as pedras preciosas eram despojos de guerra. Antes de morrer e passar o trono a Salomão, Davi também entregou-lhe toda essa riqueza. Ele também contou com a contribuição voluntária dos príncipes, das tribos e dos capitães. Davi passou para o seu filho as plantas do templo, conforme o Senhor lhe dera. Os trabalhadores e todo Israel se dispuseram a fazer o melhor, porque estavam felizes com o reino de Salomão. Salomão então construiu o templo, trouxe a arca da aliança que estava no tabernáculo, o antigo local de adoração, que era um local provisório. Ele sabia que a arca representava a presença de Deus entre o povo. Agora ela poderia ficar entre o povo e não mais em um lugar provisório. E atualmente, meus irmãos, aqui é bom ressaltar que não precisamos de uma arca ou alguma coisa parecida para sinalizar a presença de Deus. O Senhor se faz presente pelo seu Espírito Santo que habita com o seu povo. Estamos vendo muito no evangelicalismo de hoje, muita gente nas igrejas de hoje, usando amuletos, pegando muitas coisas do judaísmo e trazendo para o meio evangélico. A igreja brasileira precisa acordar, sair dessa idolatria. O judaísmo não é cristianismo. No dia da inauguração do templo, depois que os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Foi tanta glória que os sacerdotes não puderam ficar em pé. Tamanha era a glória de Deus naquele lugar. Então Salomão louvou a Deus, orou diante do altar e abençoou todo o povo. Então, meus queridos, nós aprendemos com a lição de hoje que Deus abençoou e prosperou Davi no seu reino, embora ele tenha enfrentado muitas crises, mas Salomão recebeu a dádiva da sabedoria. O seu reino foi ainda maior e mais próspero. Ele teve o privilégio de usar a sua sabedoria para construir a casa de Deus, um lugar de adoração ao Senhor, que contribuiu também para fortalecer a unidade nacional. Nosso Pai Celeste também deseja dar a você sabedoria para viver uma vida santa e vencer as crises que surgirem em sua caminhada. Fiquemos na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por assistir mais esta pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Amém.